Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez por terem vindo. Vamos estudar. Vou fazer o seguinte: o tema dessa noite eu vou dividir em duas partes. Primeira parte hoje e segunda parte na próxima quarta, dada a importância dele. Qual é o tema que nós estamos aqui? Qual é a série que nós estamos fazendo atualmente? O que é preciso saber para ser só assuntos extremamente relevantes que tem a ver com salvação. Cada tema nosso aqui é assunto que tem a ver com salvação. Este é tão relevante, tão atual, que nós vamos dividi-lo em duas partes. Falava aqui o Alexandre da depressão, de pessoas que querem tirar a vida, de jovens, e muito do que está acontecendo hoje se deve a uma falta de compreensão ou uma compreensão equivocada do que seja a vida, a morte e do que acontece após a morte. Nós estamos vivendo num mundo que divulga, que prega as novelas. Vai entrar uma novela nova aí que vai tratar desse assunto: vida após a morte, regressão para vidas passadas, e muita gente embarca nessa canoa furada que é antibíblica. Como aqui na nossa classe bíblica a gente não discute opinião, convicção das pessoas, aqui nós estudamos a Bíblia e somente a Bíblia. Ninguém veio aqui essa noite para saber o que eu, Mauro Braga, penso. Alguém veio aqui essa noite para saber o que eu penso, o que eu acho de algum assunto? Não. Você não precisava magoar desse jeito. A gente veio aqui para saber o que a Bíblia fala. Só interessa o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia não vem ao caso. Então, vamos dar uma oportunidade para a Bíblia dizer o que é a vida, o que é a morte, o que acontece após a morte. Muita gente está perdendo a vida acreditando em novas oportunidades, em novas vidas, que está aqui resgatando o karma. Então se suicida com a maior tranquilidade, porque acha: vou vir numa outra vida, vou ter uma vida melhor, essa aqui não valeu. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Qual é o conceito bíblico? Para entender o que é a morte, o que acontece após a morte, de acordo com a explicação bíblica, primeiro eu preciso entender o que é a vida. Se eu não entendo como a vida foi formada, eu nunca vou entender a morte. E a Bíblia explica tudo isso com uma clareza indiscutível. É só ler. Eu vou começar, abra sua Bíblia, lá no primeiro livro, o livro de Gênesis, de onde tudo que nós vamos falar essa noite parte. Gênesis, no capítulo 3, aquele famoso encontro lá no Jardim do Éden, quando o primeiro casal, desobedecendo a orientação de Deus, eu vou insistir nisso, se desloca até onde não podia ir, a árvore onde havia o conhecimento do bem e do mal, e esse casal tem encontro com uma serpente que fala. Serpente fala? Não. Fala, serpente fala? Só na sola. Não, essa aqui você vai ter que falar no microfone. Quem é que fala? A única serpente fala minha sola. Brincadeira, amo minha solinha. Nós vamos nos surpreender. Eu já falei isso aqui várias vezes. Nós vamos nos surpreender. Lá no céu vai ter muita gente que a gente imaginava que ia estar lá e não vai estar. A gente vai se surpreender e vamos encontrar lá muita gente que a gente achava que não ia estar lá e vai estar. E aí eu digo: vai ter muita sogra no céu. Vai ter muita sogra lá. Então você se prepare para essas surpresas, entendeu? O encontro de Eva com uma serpente que fala, e a Bíblia explica quem é essa serpente. Eu não vou ler todos os textos, porque a gente já estudou isso aqui. Quem estava incorporado na serpente falando através dela? Satanás. A Bíblia explica isso, Apocalipse 12, versos de 7 a 9, tudo lá, em várias outras passagens. A Bíblia é clara que havia incorporado na serpente o próprio diabo, Satanás, e é ele que vai conversar com Eva, tá? E aí o que é que ele vai dizer? Eu quero que você veja primeiro Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Nós vamos exibir ali Gênesis 2, 16 e 17. Vamos ver primeiro o que Deus disse ao casal. Gênesis 2, 16 diz assim:
ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. De quantas pode comer livremente? Todas. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Uma única. A proibição estava numa única. Pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus colocou em dúvida a morte? Primeira lição que a gente extrai desse verso. O projeto de Deus para o ser humano era de vida eterna, mas a eternidade ela é condicional. Ela dependia de uma condição. Qual era a condição para que nós tivéssemos vida eterna? Obediência. A vida eterna dependia da obediência. Então Deus chama o casal e disse assim: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Gente, aqui nem Deus, nem a Bíblia, nem nós estamos falando de frutos. O comer de todas as árvores, exceto de uma, o fruto da árvore é o que menos importa. Ainda inventaram o que é maçã, né? A Bíblia não fala. O problema aqui não é fruto, o problema aqui é fidelidade. Deus está testando a fidelidade de criaturas que Ele acabou de dar vida, com o propósito de vida eterna. Deus pode eternizar seres desobedientes, torná-los eternos, porque isso implicaria no quê? Eternizar o próprio mal. Então Deus vai fazer um teste. Para vocês terem vida eterna, vocês vão ter que dar uma prova de fidelidade, de obediência. Vou dar uma prova fácil. Não vou pedir nada difícil. Todas as árvores que vocês estão vendo, vocês têm liberdade para tocar em qualquer uma delas, se aproximar, comer. Uma única não pode nem se aproximar dela, quanto mais comer do fruto. Por quê? Qual razão? Deus tem alguma coisa de especial? Não havia nada de diferente ou que fosse feito essa proibição. A proibição só tinha um único objetivo: testar a fidelidade. Pode comer de todas, menos de uma. Imagina, sou o proprietário de uma empresa, vou fazer uma viagem para a Europa, chamo o meu diretor financeiro e digo assim para ele: está aqui a chave da minha gaveta, tá? Você pode mexer, vou te dar uma procuração, você vai assinar cheque, você vai fazer pagamentos, você vai mexer com dinheiro no banco, tal, está aqui. Você vou te dar toda a autoridade enquanto eu estiver fora, porque eu confio em você. Mas essa última aqui de baixo, que é a minha gaveta de coisas pessoais, nela você não mexe. Dinheiro você vai mexer com tudo. Só não mexe naquela última. Ali é coisa minha, pessoal. Retorno e vejo a gaveta, deixei alguns detalhes para saber se alguém ia mexer, percebo que foi mexido, que aquela pessoa mexeu. Ele é digno de confiança? Eu dei a ele toda a liberdade, fiz um único pedido, e essa pessoa não respeitou meu único pedido. Não é digno de confiança. É isso que Deus fez com o casal. Vocês podem tocar, tudo aqui é de vocês, só não ali. E o casal demonstrou, nos representando, não ser digno de confiança, não pode ter vida eterna. Então Deus disse assim: ó, tudo isso aqui é de vocês, podem, mas no dia que vocês desobedecerem e comerem daquele fruto proibido, certamente morrerás. Por que é que Deus impôs essa penalidade, a morte? Porque no momento que eles comessem do fruto e desobedecessem, Deus sabia que entraria na natureza humana uma coisinha chamada pecado. Diz a Bíblia que onde há pecado há morte. O salário do pecado é a morte. Não tem como alguém ser pecador e ter vida eterna. Vai acompanhando o raciocínio e a estrutura da justiça de Deus. Vai acompanhando. Não tem como alguém com a natureza pecaminosa ter vida eterna. Essa é a condição. Então Deus estabelece a morte. Alguns veem como penalidade. Eu não vejo como penalidade a morte. Eu vejo como uma bênção. Você está ficando maluco, irmão? Não, eu vou explicar por que a morte é uma bênção. Com a natureza do pecado que todos nós temos, todos nós nascemos com esta natureza, ela vem sendo transmitida desde Adão. Todos nós nascemos com a natureza do pecado.
Não vou recapitular outros estudos que já fizemos, né? Depois você confere lá, Romanos 8:7, um monte de versos que falam que nós temos a inclinação para o mal. Ela é involuntária, não depende da minha vontade. Eu tenho uma inclinação para fazer o que desagrada a Deus. Vocês entenderam isso? Nós temos essa inclinação. Nós nascemos com esse problema. Pergunta, um bebê que colo acabou de nascer, ele nasce salvo ou perdido? Perdido. Mas ele já pecou? Porque não importa se ele já pecou, não importa que ele tem a natureza do mal nele. Basta ele crescer, ter um pouquinho de entendimento que ele vai pecar. As pessoas focam muito no ato, no comportamento. Então você cometeu o pecado. O meu problema não é o que eu faço, pecado. Meu problema é o que eu sou. Eu sou o pecador, esse é o meu problema. Não é o que eu faço. O que eu faço é uma simples consequência do que eu sou. Eu sou pecador. Se você tem uma laranjeira, ela vai dar o quê? Aí você fica sentado lá esperando o morango. A laranjeira dá laranja. O pecador dá o quê? Pecado. É isso que nós vamos fazer. Nós somos pecadores, por isso que nós precisamos de um Salvador. Eu já nasci com um problema. Fui eu que criei esse problema? Não, eu não criei, eu já vim com essa natureza. Mas tem um Deus que compreende que eu não sou culpado por isso, e Ele tem a solução para mim. Ele sabe que eu tenho esse problema para resolver. E Ele se oferece. Bem, dentro desse contexto, eu disse que ia provar que a morte é uma bênção. Por que a morte é uma bênção? Porque como o pecado gera morte, e ele vai... Por exemplo, nós fomos criados para ter vida eterna. Nós não fomos criados para morrer com 60, com 70, com 80 anos, nem para nascer mutilado, nascer paraplégico, nascer cego, morrer com câncer, morrer gemendo de dor. Imagine se Deus não tivesse colocado a morte para interromper o sofrimento. Como seria a vida eterna com câncer gemendo numa cama? O pecado vai gerar isso, não tem como. O pecado gera dor, sofrimento, doença. Portanto, a morte nessa ótica, ela é uma bênção, porque Deus sabia a consequência do pecado. Ele tem que interromper para diminuir o sofrimento humano. Eu vejo a morte assim. Ela é uma bênção. É em tudo, interrupção do sofrimento. Bem, diante disso, Eva vai ter lá o seu contato com a serpente, Gênesis capítulo 3, verso 4. Recapitulando, o que Deus disse? No dia em que dela comer, certamente, isso foi o que Deus disse. Guarda bem aí. Guarda o que Deus disse. Agora vamos ver a serpente. No primeiro contato com o ser humano, primeiro contato do diabo com o ser humano, está registrado aqui, Gênesis 3, 4. Verso 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Nós temos um problema aqui. Qual é o problema? Alguém está mentindo. Vocês concordam comigo? Alguém está mentindo? Deus disse assim: no dia que vocês comerem do fruto, certamente morrerão. O diabo vem e diz assim: certamente não morrerão. Alguém mentiu para o ser humano, sim ou não? Alguém está mentindo. Bom, na minha opinião, não é muito difícil imaginar quem esteja mentindo, na minha opinião. Mas tem gente que pode não crer da mesma maneira. Na minha opinião, é mais muito fácil imaginar. Agora, vamos ver as implicações desse certamente não morrereis. Quando o diabo disse isso para Eva e Adão, eles sabiam que era a morte? Já tinha morrido alguém? Sabiam que era a morte? Não sabiam. Não tinha condições de entender isso. Não sabiam que era a morte. Então vem lá o diabo e disse: você não vai morrer. Aí a Eva se aproximou, o diabo estendeu a mão e deu um fruto para ela e falou: pode comer, você não vai morrer. Eu acho que ele falou assim: come, boba, é dietético, emagrece. Você não morre. Olha como o diabo costuma provar as suas teses. Olha o que eu vou dizer. Ele prova as suas teses para os incrédulos. Cuidado, quando a pessoa é incrédula, o diabo vai provar a razão dele. Ele pegou o fruto e entregou na mão dela. Antes de comer, ela não teve que pegar? Sim ou não? Sim. Pegou.
Deus disse que não poderia tocar e nem comer. Quando ela tocou, o diabo disse assim: está vendo? Você pegou e não morreu. O argumento não era forte. Você pegou e não morreu, está vendo? Deus mentiu para você. Você não morre. Quando Deus falou, certamente não morrereis, em que tempo está esse verbo? Certamente não morrer. Que tempo? Certamente morrerás. Certamente morrer. Isso aí tiro não. Isso aí é a palavra do outro. Certamente morrer. Deus falou. Que tempo está isso aí? Ele falou que morreria no mesmo dia, instantaneamente. Foi isso que ele falou? Mas o diabo não explicou isso para ela. Ele usou um argumento que naquele momento parecia muito convincente, que ela pegou e não morreu. E não morreu no mesmo dia, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Então a ela parecia que o diabo tinha razão. Mas um dia ela teve filhos e um irmão matou o outro. Caim matou Abel. Foi a primeira vez que eles viram e presenciaram a morte. Acompanha isso. Um irmão matou o outro. Quando ela viu e entendeu o que era a morte, aquele filho não conversava mais, não reagia, ela entendeu o que era a morte. Ela lembrou que o diabo falou assim: certamente não morrer. Foi cobrado. Você não falou que não morria? E agora? Aí o diabo tinha no bolso do colete a tese que ele espalha até hoje. Nos filmes, nas novelas, ele tinha pronto o argumento convincente. Ele disse assim: não, querida, você não entendeu. O corpo morre, mas a alma não. Quem criou essa tese? Foi Deus? Nós não temos intenção de discutir convicção de ninguém, nem religião de ninguém. Estamos ensinando a Bíblia. Essa tese de que o corpo morre, mas a alma não, combina com a tese de quem? De Deus ou do diabo? Porque se o meu corpo morre e eu vou continuar existindo através da minha alma, eu não morro. E o pecado se eterniza através da minha alma pecadora. Tem um autor para essa tese. Então, quando eu escolho seguir na minha vida essa tese de que a alma não morre, de que ela é imortal, então quando a minha vozinha morre, ela vai para o céu e vem puxar meu pé, vem me mandar recado, conversa comigo. Tem um autor para essa tese, porque Deus diz que morre. Nós vamos ver essa noite alguns versos explicando como é que funciona a morte. O mais importante é saber que tem um autor para essa tese. Cuidado quando você segue, quando você acredita nisso, porque você está escolhendo um dos dois lados. Não pode haver vida após a morte, porque senão não haveria necessidade de Jesus morrer no meu lugar para pagar a penalidade da morte, se eu vivesse através da minha alma. Porque ele precisaria morrer na cruz. Seria uma farsa a morte de Jesus. Pense. Quando alguém acredita na existência da vida após a morte, está anulando a morte de Jesus no nosso lugar. Porque eu mesmo vou voltar numa outra suposta vida que não existe para pagar pelos meus erros desta vida. Então, o que é que Jesus pagou na cruz? É assim que se anula o Evangelho, é assim que muita gente vai perder a salvação. A doutrina parece inofensiva, né? Se acreditar na vida após a morte, parece inofensiva. As coisas do diabo sempre parecem inofensivas. É assim que a droga se apresenta no início, gostosa, excitante. Assim que as coisas que não prestam, a pornografia se apresenta assim. É assim que o cigarro se apresenta. Gente, não vamos mentir, o pecador dá prazer. Vai mentir? Vai dizer que não? O pecado é gostoso. Senão, quem seria seduzido pelo pecado? Quem seria tentado se fosse ruim? Portanto, nós temos que entender esse conflito que acontece entre o bem e o mal. Vamos deixar a Bíblia explicar o que é a vida e o que é a morte. O que é a vida? Gênesis capítulo 2, mesmo capítulo. Gênesis 2, verso 7, a Bíblia vai explicar o que é a vida, ou como ela é composta, o que ela é feita.
porque aí eu vou entender a morte. A vida, Gênesis 2:7, diz assim: formou, vamos prestar atenção em cada palavra nesse verso. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Qual a matéria-prima? Pó da terra. Soprou-lhe nas narinas, soprou-lhe o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Tornou-se. Ele não tem, ele não é uma alma. Ele se torna quando a junção de dois elementos. Vou repetir: o homem não tem uma alma inerente, ele não é uma alma vivente. Ele se torna na junção de dois elementos. Que elementos são esses? Pó da terra e fôlego de vida. Deus fez o boneco, sem nenhuma existência, boneco. Aí ele vai lá, de forma sobrenatural, divina, e esse boneco passa a existir. Então a vida é composta da matéria-prima, pó da terra, mais fôlego de vida, igual a alma vivente. Vamos decompor isso melhor. Eu tenho aqui no chão madeira, e eu tenho aqui pregos. Aí eu prego, junto as madeiras com os pregos, e eu formo uma caixa. Do que essa caixa é formada? Madeira mais pregos. Só madeira eu tenho a caixa? Só pregos eu tenho a caixa? A caixa é o resultado dos dois elementos, madeira mais pregos, como a vida. No momento em que eu arranco os pregos e torno a separar essa madeira, cadê a caixa? Cadê a caixa? É certo eu dizer assim: a caixa está aqui em algum lugar, aqui a caixa. Está aí, olhando para nós. A vida é composta na união do fôlego da vida, do pó da terra com o fôlego da vida. Diz, quando você desfaz esses dois elementos, não existe mais alma vivente. Alma vivente, e aqui quando você conhece os termos originais, como a Bíblia foi escrita no hebraico, depois no grego, as palavras que são usadas na língua original têm um sentido muito claro. Não deixa dúvida. Alma vivente significa pessoa, ser vivente. Não existe vida fora do corpo. Não existe possibilidade de vida fora do corpo. A vida só existe no corpo, pela junção do pó da terra com o Espírito de Deus. Agora, sabendo o que é vida, vamos ver o que é a morte. Livro de Eclesiastes, abre lá. Deixa a Bíblia explicar para nós o que é a morte. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12, verso 7. A Bíblia que explicou o que é a vida, ela vai explicar a morte com uma simplicidade. Eclesiastes 12, 7. Diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é a morte? É você desfazer a caixa. Tira os pregos, separa os pregos da madeira, e você não tem mais uma caixa. O que é a morte? Corpo com o Espírito de Deus, vida. O pó volta para a terra de onde ele veio. O Espírito volta para Deus. Cadê a vida? Não existe mais. Não existe mais. Pó e Espírito lá com Deus. O ser, a pessoa vivente, não existe mais, porque ela depende da união das duas coisas. Eu estou lendo alguns versos, eu posso ficar aqui, por isso que nós vamos continuar na próxima quarta. Posso ficar aqui horas e horas só lendo versos para mostrar isso. Vamos ver alguns. Não tem condição nem tempo para ver todos. Vamos ver alguns bem rapidinho. Salmo 104. Para mostrar que a Bíblia é muito clara a esse respeito. Ela não deixa margem para dúvida. Salmo 104.
Salmo 104, 29. Aqui nós estudamos a Bíblia e quem explica cada verso é a própria Bíblia. A Bíblia se explica, eu não preciso explicar nem interpretar. A Bíblia mesma se incumbe de fazer isso. Salmo 104, 29 diz assim: quando escondes o teu rosto, ficam perturbados. Quando lhes tira a respiração, morrem e voltam para o pó. O que acontece quando você tira o fôlego que Deus deu? Tirou? Morre. Morre, não tem vida. Morre. Deus recolheu o Espírito e separou os dois elementos. Não tem mais vida. Aqui tem morte. Tiago capítulo 2, lá no Novo Testamento. Engraçado que um dia, enquanto você procura lá, eu vou dizer para vocês que um dia, dando um estudo bíblico, alguém teve a ideia de sair com uma incrível. Estávamos estudando, até agora vocês viram que eu só li versos do Velho Testamento, né? Então a pessoa saiu com uma pérola e disse assim: não, isso era no Velho Testamento, no Novo não é mais assim. Quer dizer, a morte era a morte do Velho Testamento. No Novo Testamento aí não tem mais a morte, aí a alma vive. Precisa ter muita imaginação para sacar uma dessa. Então, Novo Testamento. Novo Testamento, Tiago 2, verso 26. Tiago 2, verso 26. O que diz aqui? Veja se dá para interpretar esse verso. Tiago 2, 26. Veja se tem interpretação. Diz assim, ó: assim como o corpo sem espírito está o quê? Está o quê? Morto. Assim também a fé sem as obras é morta. Quando você separa o pó da terra do sopro de Deus, existe morte. Não tem vida de nenhuma natureza. Nenhuma natureza. Ezequiel capítulo 18. A gente vai mostrando verso atrás de verso, e aí vai ficando difícil para quem pensa diferente sustentar, porque é muito verso. Ezequiel 18, verso 4. Ezequiel 18, verso 4. Estou preparando para encerrar a primeira parte. Ezequiel 18, 4 diz assim: pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E aí a Bíblia diz: a alma que pecar, essa alma morre. Sim ou não? A alma morre. Tem alguém que não pecou? Só um. Jesus Cristo, Hebreus 4,15. Só Jesus. Por isso ele pôde morrer na cruz no nosso lugar. Ele não tinha pecado. Portanto, se todos pecaram, Romanos 3,23 diz isso. Romanos 3,10 também diz. Se todos pecaram, e a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, querido, não tem interpretação nesse verso. Não dá para dizer alma, não dá para interpretar. É a alma morre. A alma morre. Portanto, quando alguém sustenta que o corpo morre, mas a alma não, ela tem uma vida eterna, essa tese é antibíblica. E ela não combina com o decreto de Deus. Certamente morrerás. Ela combina a tese de que a alma vive com quem? Com o outro. Que fala assim: certamente não morrereis. Combina com a tese do outro, mas não combina com a tese de Deus. Eu estou lendo um verso só essa noite. Posso ficar aqui 2 horas lendo verso. Eu estou lendo alguns, mas vamos ficar, verso atrás de verso, a Bíblia dizendo. Não há dúvida quanto a esse tema na Bíblia. Não existe vida após a morte. Não tem como. Agora, último verso desta noite. Vou encerrar na primeira parte, porque a parte da segunda parte da semana que vem, se eu fosse você, eu não faltaria, porque ela é muito forte sobre esse tema. Essa aqui é apenas a primeira parte. O meu irmão, abre um parênteses aqui. Meu irmão Maurício, que já o conhece, e ele foi espírita há 16 anos. Eu estou citando isso aqui, por favor, não é que eu estou analisando a doutrina espírita, eu estou dando o testemunho do meu irmão. Por isso que eu estou citando que ele foi espírita. 16 anos. Ele não foi um espírita como apenas um praticante do espiritismo. Ele lecionou a doutrina espírita por 16 anos. Isso que nós fazemos aqui, que eu faço há 23,
Ele fez por 16 anos, ele dava estudo bíblico. Estudo bíblico não. Ele ensinava a doutrina espírita, porque os espíritas não ensinam Bíblia. É o Evangelho segundo Allan Kardec, é diferente, não é Bíblia. É um livro humano de um autor chamado Allan Kardec. Desculpe quando eu falei estudo bíblico, não é isso. Ele ensinava isso. Quando ele passou a ter estudo bíblico, estudar a Bíblia mesmo, ele passou a estudar a Bíblia. Eu fui postando vários versos para ele calado. Cada verso que vinha, os primeiros ele tentava contestar, aí vem mais um, depois de 10 a pessoa vai tomando uma saraivada de tiro, porque não tem mais, é muito verso. Mas eu vou dizer para vocês qual foi o verso que derrubou meu irmão. É o que eu vou ler agora. Foi o verso que ele parou, e esse acerta o centro da doutrina espírita, da crença espírita. E o espírita, ele tem que decidir, ou ele continua com a sua convicção, ou ele vai seguir a Bíblia. Ele descobriu que as duas coisas são incompatíveis. O espiritismo não pode ser sustentado pela Bíblia. A Bíblia destrói o espiritismo. Então o espírita, ele tem todo o direito de continuar com as suas convicções. Ele só não pode defender com a Bíblia. Ele pode continuar com as suas convicções, mas não tem base bíblica. E o pergunta é que admitir. Na Bíblia não tem base para o espiritismo. Você tem que crer numa doutrina humana. Qual foi o verso que destruiu o alicerce da doutrina espírita para um professor de doutrina espírita? Não é para qualquer um professor. Então ele entendeu a profundidade desse verso que eu vou ler e vou explicar porque ele destrói e derruba a doutrina espírita. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Esse verso aqui é muito poderoso. E depois desse verso e de uma profunda reflexão, até porque não é fácil para alguém que se aprofunda na doutrina e ensina por 16 anos, não é fácil dizer ou admitir que estava equivocado. E quando o meu irmão começou a ter que admitir, eu me lembro muito bem de um dia que nós dois conversamos, ele estava com o olho encharcado de água. Ele olhou para mim e falou assim: será possível que eu estive 16 anos tão errado? E eu disse para ele: Maurício, você não estava errado, você estava crescendo. Olha que coisa interessante. A gente vai para a escola e aprende a somar 1 mais 1, é 2. A gente vai aprendendo a multiplicar, a diminuir. Aí um dia você vai aprender álgebra e você pensa assim: puxa, mas não sabia nada, estava errado. Não, você estava aprendendo, crescendo, você estava desenvolvendo espiritualmente. E a gente passa a entender mais. O que aconteceu com ele é que ele cresceu, ele evoluiu, ele aumentou a área de conhecimento dele. Então, ninguém diz assim: ah, eu estive errado. Não, você estava em crescimento no seu conhecimento. Foi isso que aconteceu com ele. Então vamos ver aqui agora Hebreus 9, o verso é o 27. Prestem atenção nesse verso, Hebreus 9, 27. Veja o que diz. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez. Agora vem a parte que derruba a doutrina espírita. Vindo depois disso o juízo. Preste atenção. O que isso aqui deixou com ele e derrubou a crença dele? Primeiro, porque o verso diz que o homem morre quantas vezes? Então é possível eu voltar numa outra vida, morro, aí volto numa outra, morro. É possível morrer mais de uma vez? Segundo a Bíblia, não é possível. Fica difícil para um espírita defender a doutrina da reencarnação, porque a Bíblia diz que o homem morre uma só vez. Para você defender a doutrina da reencarnação, você tem que rasgar a Bíblia. Mas não é só isso. Diz que depois dessa única morte, desta única, vem o quê? O juízo. Por que é importante isso? Como eu tenho uma única vida, é nesta única vida que eu tenho que tomar as minhas decisões de reflexo eterno. As minhas escolhas nessa área, elas têm consequências eternas. Eu tenho uma única oportunidade, porque eu tenho uma única vida. Depois dessas minhas escolhas através do meu livre-arbítrio, a Bíblia diz que vem um juízo de Deus.
Onde? Ele vai pegar todos os pecadores, porque todos são pecadores, então ninguém vai escapar dessa condição. Mas ele vai pegar aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus e o sangue de Jesus para cobrir os seus pecados. Esses serão absolvidos, porque os pecados lançados sobre aquelas pessoas foram pagos por Jesus. Foram pagos por Jesus. Então aqueles serão absolvidos. Porque não são pecadores? Não, são pecadores. Paulo era pecador? Ele disse na Bíblia que ele era um dos principais. Pedro era pecador? Foi até divertido com Jesus. Davi foi pecador? Cometeu adultério e matou o marido da amante. E Deus disse que ele é homem segundo o seu coração. O que eu dei para ele? Eles não são santos e vão ter vida eterna por não pecar. Não, porque eles aceitaram Jesus como Salvador. É isso que nos dá a eternidade. E aí vai para outra parte de pecadores que não aceitaram Jesus como Salvador. Esses vão responder pelos seus pecados como a morte eterna. Então é necessário, após a morte de todas as pessoas, que tenha um juízo, um julgamento para definir qual é o destino eterno. Sem juízo, não tem condição de decidir quem vai se perder e quem vai se salvar. Isso está acontecendo hoje no céu, antes de Jesus voltar. Está havendo um julgamento no céu, para quando ele voltar, ele vem executar a sentença de cada um. Os salvos serão resgatados, transformados, trasladados para encontrar Jesus nos ares. Os que perderem a salvação serão fulminados pela glória de Jesus e irão para a sepultura e permanecerão 1000 anos aguardando. É isso que diz a Bíblia. 2 Tessalonicenses capítulo 4. Veja, olha a importância disso quando você vai conversar com o Espírito. A Bíblia diz que eu morro uma só vez e que depois da morte eu tenho um juízo. O Espírita diz que eu morro e eu reencarno. E eu vim resgatar os erros de uma vida anterior. Como é possível que eu possa cumprir uma penalidade se não houve juízo? Como é possível? Como é que alguém pode ter vivido várias vidas, ter voltado aqui, voltou mutilado? Por quê? Porque ele era ladrão, então Deus fez ele voltar sem mão. Que Deus é esse que faz isso? Que Deus é esse que faz isso? Não combina com o Deus que eu creio. Então, se não tem um juízo, como eu posso cumprir uma penalidade numa suposta vida que não existe? Quando o meu irmão estudou isso, ele entendeu como é que pode a doutrina do karma, o resgate do karma, se o juízo de Deus ainda não terminou, segundo a Bíblia. A Bíblia é clara que o juízo de Deus se encerra quando? A Bíblia é clara. Quando se encerra o juízo de Deus? Na volta de Jesus. Ele já voltou? O juízo está acontecendo no céu. E essas vidas passadas de gente que diz que já voltou 10 vezes? Qual o juízo pelo qual elas passaram? Quando meu irmão estudou esse verso, acabou para ele, faltou chão para ele. A doutrina espírita não se sustentava pela Bíblia. Aí ele ficou numa situação terrível, ele tinha que escolher. Ou ele ficava com a Bíblia, com a palavra de Deus, ou ele ficava com a doutrina espírita. Aí a pessoa tem que tomar uma decisão. Ele podia ficar com a doutrina espírita. Graças a Deus ele ficou com a Bíblia. Hoje é batizado, é autor do livro Por que Não Sou Mais Espírita. Ele escreveu um livro dizendo os motivos pelos quais ele não é mais espírita. Sabe o que ele fez? Ele pegou a Bíblia, verso após verso, destruiu os 6 pilares do espiritismo. Só ele tinha autoridade para fazer isso, porque conhecia profundamente os pilares do espiritismo. A coisa foi tão grave que a Associação Espírita do Brasil mandou uma carta para a Igreja Adventista pedindo que a igreja se retratasse por esse livro. Tamanho a consequência, o reflexo que esse livro teve no mundo espírita, porque uma coisa é eu dizer, aqui é você, outra coisa é o professor da doutrina dizer, eu não creio mais por isso. Pode procurar, Por que Não Sou Mais Espírita, de Maurício Braga, mostrando que a palavra de Deus ela é incontestável. Eu repito, respeito todas as doutrinas, respeito os espíritas. Nós temos espíritas extremamente consagrados, pessoas de boa índole. Apenas eles não podem defender essa doutrina através da Bíblia. É só isso. Não tem como defender com a Bíblia.
Defenda de outra maneira. Com a Bíblia não dá. Porque eu li aqui quantos versos? 10, 12? Eu posso ler mais 50. Não há dúvida quanto a esse aspecto. Na próxima quarta, nós vamos fazer a segunda parte, que é mais séria, é mais conclusiva. Por quê? Porque até agora eu me limitei a mostrar o que a Bíblia ensina sobre isso. A partir de quarta-feira, nós vamos ver as consequências para quem não escolher a palavra de Deus. As consequências. Porque Deus está dando a todos a oportunidade de entenderem que não existe vida após a morte. Aqueles que continuarem transitando nessa estrada vão assumir as consequências das suas escolhas. Tem consequência. Eu tenho livre-arbítrio para escolher, mas eu não tenho livre-arbítrio para determinar a consequência da minha escolha. É muito sério isso. Não falte na próxima quarta, porque é a complementação e é a parte mais importante para a gente fechar esse tema da questão do que acontece após a morte. Alexandre vai orar para nós. Oremos. Grandioso Deus, continue abrindo a nossa mente, o nosso coração, nos dando entendimento pelo seu Santo Espírito, para que as nossas decisões sejam sempre baseadas no assim diz o Senhor. Que teorias humanas, que conceitos, que preconceitos sejam retirados do nosso coração e possamos sempre, Pai, caminhar pelos caminhos que o Senhor traçou para nós, que são caminhos de felicidade e paz. Nos despeça, Senhor Deus, com a sua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém.